A paz de Cristo, irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Denis Pereira. É um prazer receber irmãos e irmãs aqui para mais uma aula da EBD, este canal de quem ama a palavra de Deus. Não se inscreveu ainda? Inscreva-se no canal, isso ajuda a patrocinar aqui o nosso trabalho. Ative o sininho de notificações, toda vez que eu mandar vídeos novos, o YouTube avisa diretamente você, lembrando que temos aulas aqui para as classes de jovens, adolescentes e juvenis. Esse também é o canal de perguntas e respostas para a juventude, para os adolescentes, para os juvenis e para todo mundo sobre família, sobre relacionamento, sobre sexualidade, sobre namoro, sobre ministério, sobre chamado, enfim, sobre o que você quiser. Mande perguntas para mim via WhatsApp, por vídeo, por foto, por mensagem. Vai ser um prazer gravar vídeos respondendo e você também me ajuda a criar conteúdo para o canal, tá bom? A minha gratidão ao professor Lucas Enoque pela preparação de alguns materiais, a Assembleia de Deus em Criciúma, a irmã Adália Helena, enfim, gente, dá uma olhada, pesquisa aí, coloca Adália Helena Blogspot, você vai ver que tem muito material para todas as classes, inclusive com dinâmica, tá certo? AD Criciúma no YouTube, você vai abrir o Google Drive. Aqui na descrição dos meus vídeos também tem material em PDF, clica no link, abre, baixa aí. Também tem minhas redes sociais. Você conhece melhor o nosso ministério, viajando por esse Brasil, pregando a palavra de Deus para jovens, para adolescentes, dando palestras para casais, em conferências, em seminários, em palestras, enfim, acompanhe as nossas fotos, acompanhe os nossos vídeos, acompanhe as nossas redes sociais e você vai conhecer melhor o nosso ministério e ficamos aqui à disposição para também atender os irmãos, tá certo? Vamos a mais uma aula da EBD, mas antes, roda a vinheta! Amigo de verdade, sempre tem uma palavra de Deus para nós. Muito bem, chegando com a aula 4, classe D, juvenis. Estamos falando de ética cristã para a juventude. E nós vamos falar aqui sobre ética cristã na família. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Gênesis 2:24. Nos dias atuais, não são poucas as propostas para definir um novo conceito de família na sociedade. Vários movimentos surgem em meio à população e querem que seu conceito de família seja reconhecido como adequado. Vale lembrar que o Brasil entrou nesse segmento, e mesmo que algumas coisas ainda legalmente não sejam reconhecidas, mas a sociedade abriu as portas mesmo. Mas o que a Bíblia Sagrada diz a respeito? Podemos concordar com todas as propostas apresentadas atualmente para explicar o que é família? Quais são as bases para a nossa convicção cristã? Devemos estar preparados para defender a fé. Esses dias uma adolescente perguntou assim para mim, falando sobre esses assuntos, ela falou assim, mas nós não podemos também exigir que eles tenham o nosso comportamento. Eu fiquei pensando, eu chamei ela de novo e falei assim, verdade, nós não podemos exigir que a sociedade se comporte como a gente, que tem um outro entendimento, que vivemos de acordo com a palavra de Deus. Mas também não podemos nos calar, porque a igreja é o único sinal de alerta para dizer ao mundo, vocês estão errados. Se vocês continuarem neste caminho aí, vocês acabarão no abismo. Se a igreja se calar, quem dará o alerta? Pense nisso. O que é família? Sabemos que a base prática cristã é a Bíblia Sagrada. E quando o assunto é família, não é diferente. O texto bíblico mostra em quais circunstâncias Deus criou a mulher. Adão estava sozinho no Éden e trabalhava dando nome aos animais. Ele estava ali envolvido com esse trabalho. Contudo, não se achava para Adão alguém que lhe correspondesse, não é? Uma companhia para ele. Então a Bíblia, vendo que o homem estava só, a Bíblia diz que Deus diz, não é bom que o homem esteja só, tá certo? Então Deus não criou o homem para solidão. Deus não criou o homem para ficar sozinho. Deus criou o homem para viver em sociedade. E quando Deus entende isso, o que Deus faz? Deus cria uma mulher, certo? Ele cria uma mulher, ok? Deus abençoou o casal para que, unidos em matrimônio, multiplicasse os seres humanos sobre a terra. Não é? Então, veja,
Jesus ratificou isso dizendo, olha, portanto que Deus ajuntou não separe o homem. Então o casamento é uma união de um homem e uma mulher unidos por Deus. Eles podem se casar aonde quer que forem. Esta união é uma instituição estabelecida por Deus. Então, quais são as características de uma família bíblica, do projeto original e do projeto que Deus estabeleceu? É uma união heterossexual, não é? Então é uma união macho e fêmea, um homem e uma mulher, monogâmica, um homem, uma mulher, indissolúvel, tá certo? Então o cristão não se casa para ver se vai dar certo. O cristão casa para fazer dar certo. Então ela é indissolúvel e com o propósito de gerar filhos. Casamento tem que gerar filhos? Sim, porque filhos são herança. Filhos são uma bênção no Senhor. Olha só, uma análise rápida sobre Gênesis 2:24, eu achei interessante. O texto começa dizendo, portanto, deixará, fala de mudança, mudança de território, mudança de ambiente. O varão, maturidade, casamento não é para criança, tá certo? Por isso que adolescente de 12 anos não tem que namorar. Eles têm que estudar, fazer amizades, passear, ser adolescente, tá certo? Por quê? Porque casamento é maturidade, porque envolve toda uma mudança. Deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, modelo de uma família completa. O maior modelo de família e de família saudável para os nossos filhos somos nós. A maior defesa da igreja contra a ideologia de gênero não é a gente ficar falando contra a ideologia de gênero, é nós olharmos cada um para o nosso casamento e pedir que Deus nos dê um casamento saudável, pedir para que Deus cure o nosso casamento, para que os nossos filhos, para que os adolescentes, os jovens da igreja olhem para nós e vejam em nós um modelo de família a ser imitado. Isso é uma necessidade e uma grande responsabilidade também. E apegar-se-á é nova família, então mudou, é uma nova família. Ah, o papai é a mamãe. Não, você casou, fião, se vira, vai lá, troca a lâmpada, troca a torneira, cuida da sua casa agora, tá? E apegar-se-á a sua mulher. Complemento, né? A mulher não é metade do homem, ela é um complemento para o homem exercer o seu papel de liderança no casamento. Mais do que isso, ela é um complemento de Deus para a família, tá certo? Então é uma posição de honra, viu? É uma posição privilegiada, a posição da mulher no casamento. E serão ambos, eu gosto disso, é um processo de aprendizagem, amizade e confiança. Não se casa e ali no eu vos declaro marido e mulher, pronto, já os problemas não estão resolvidos, os problemas só estão começando e vocês vão ter que aprender juntos a superar, não é? Vão ter que aprender juntos a conjugar o verbo superar e não separar, né? Nossa, você viu? Tá bom. Aprendizagem, amizade, confiança. Isso, casamento é baseado nisso. Uma só carne, intimidade profunda entre duas pessoas. Muito bem. Tópico 2. A importância da família. Foi no seio da primeira família que o pecado entrou no mundo, tá? Foi no seio da primeira família que aconteceu o primeiro homicídio. As maiores violências, se sabe, que aconteceram aí em meio à família, os maiores sofrimentos, as maiores traições no meio da família. Mas, se cada um exercer o propósito de Deus para a família, estará salvando sua casa, assim como a casa de Noé foi salva. Noé foi um dos maiores evangelistas do mundo, de todas as gerações, porque Noé não conseguiu colocar ninguém dentro da arca, mas ele colocou a sua família. Cuidado para não ganhar todo mundo e perder a sua família. Devemos ainda promover a expansão desse padrão divino para a conservação e salvação do maior número de pessoas. Eis a importância da família cristã neste século. A família é tão importante que o pecado é verdade, entrou no mundo no seio de uma família, mas a nossa salvação, a nossa redenção também veio ao mundo no seio de uma família. Deus não poderia ter dado uma soprada do céu e Jesus já ter chegado aqui com 30 anos e começar seu ministério? Não, Jesus viveu todo o ambiente familiar, foi gerado
pelo Espírito Santo, mas no meio de uma família. Ele cresceu como bebê, como criança, foi adolescente, tudo bonitinho para cumprir o seu papel de salvador da humanidade, para Deus deixar bem claro a importância da família. Vivemos tempos trabalhosos, mas Deus conta com sua igreja para batalhar pela fé cristã, defendendo os valores bíblicos para a preservação da família. Mas qual o papel do jovem cristão nessa batalha? Defender a fé. O jovem cristão deve estar seguro de que a Bíblia é a palavra de Deus. Esse é o detalhe. O jovem cristão é verdade, ele é muito atacado pelas filosofias, nos cursos, na internet, na faculdade. Por isso ele precisa ter amor à palavra de Deus. E ele precisa acreditar, ele precisa ser levado a acreditar na inerrância, na infalibilidade da palavra de Deus, não permitindo que somente seja moldado pelos valores do presente século, tá certo? E ele precisa estar pronto para responder com mansidão a qualquer um, de acordo com as Sagradas Escrituras, a qualquer um que questionar a sua fé. Ele deve estar pronto para responder, não é para convencer. Responder. Quem convence é o Espírito Santo, se a pessoa abrir o coração. Mas o jovem cristão, todos nós devemos estar prontos para responder com mansidão, com tranquilidade. Como é que você responde com mansidão, com tranquilidade? Conhecendo a palavra de Deus. Se você não conhecer a palavra de Deus, você vai ficar nervoso, tá certo? Como também que ele pode ser aí um exemplo, como que ele pode aí, qual o papel do jovem cristão também nessa batalha? Honrar pai e mãe. Já nos 10 mandamentos, Deus deixou clara a necessidade de os filhos honrarem seus pais, o que também é repetido no Novo Testamento. A questão é tão séria que na Antiga Aliança havia pena de morte para os que desonrassem seus pais. Você ter honrado os teus pais é mandamento divino. Olha só que coisa, eu costumo dizer aqui na minha casa o seguinte, quando o texto lá em Efésios, né, ele fala sobre o filho honrar o pai, honrar o pai, honrar a mãe, né? Honrar é prestigiar, honrar é ter em autoestima, não é? Honrar é obedecer. Eu costumo dizer aos meus filhos que eu não me preocupo deles ficarem dizendo que me amam, né? Por quê? Porque mais do que dizer, papai, eu te amo, é me obedecer. Cada vez que eles me obedecem, eles estão demonstrando com ações que eles me amam. Outra coisa, o texto de Efésios, capítulo 6, diz assim: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre o seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Qual é a promessa? Para que tudo corra bem com você e você tenha uma vida longa sobre a terra. Quem é que faz a promessa? São os pais. Quem faz a promessa é Deus. Os pais muitas vezes não têm condições de dar tudo que os filhos desejam, de realizar os sonhos dos filhos. Mas Deus, sabendo da importância da família, Ele diz aos filhos: honra teu pai e tua mãe, porque eu garanto para você uma vida abençoada, uma vida próspera, uma vida em que você será honrado. A Bíblia diz assim: eu honrarei aos que me honram, mas quem me desonra será desonrado, quem me envergonha será envergonhado. Então, o filho que ele é obediente, na verdade, ele é inteligente. Por quê? Porque ele está semeando honra na sua vida. Ele está semeando um futuro de prosperidade garantido pela palavra de Deus. E também, uma coisa que eu costumo dizer, é que obediência, ninguém nasce obedecendo. Pelo contrário, o ser humano nasce por causa do pecado desobediente. Então, todo pai, ele precisa ensinar aos seus filhos a serem obedientes. Se ele não ensinar, os filhos não serão obedientes. Problema, que você só consegue ensinar aquilo que você pratica. Então aí os adolescentes que estão na sua classe, aí fale isso para eles. Um dia vocês terão que ensinar os seus filhos a lhes obedecerem. E se vocês não forem obedientes hoje aos seus pais, vocês vão ter dificuldade de ensinar amanhã os seus filhos a serem obedientes a vocês. Outra coisa, a Bíblia não estabelece uma classe específica de pais para serem obedecidos. Ela diz:
obedeçam a seus pais. Ponto. Que pai que eu tenho que obedecer? Todos os pais. A Bíblia só está dizendo, obedeça ao seu pai. Meu pai não é crente, meu pai é chato, não sei o que. Não interessa, a Bíblia manda obedecer. Esse é um compromisso do filho, não é com o pai e com a mãe, é com Deus. Você obedece pai e mãe, Deus olha isso, Deus vê isso e Deus honra você. Glória a Deus. A vontade de Deus para a família. No Salmo 128, é possível observar um belo modelo de família. Um lar de pais tementes a Deus, cuja renda do trabalho honesto é suficiente para o sustento familiar e a harmonia observada na comunhão cotidiana. Então, o adolescente ele também precisa se englobar nessa construção de um lar estável, de um lar onde há harmonia. Aos pais, cabe instruir os filhos no caminho do Senhor sem provocá-los à ira. Os filhos devem obediência e respeito aos pais. Eles devem obediência e respeito aos pais. Repito, não importa quem são esses pais. Assim a vontade de Deus para a família é que ela seja um núcleo em que os seus membros reflitam a glória de Deus. Cada um exercendo seu papel bíblico com amor, pois só através do amor seremos conhecidos como cristãos, tá certo? Então, se cada um na família exercer o seu papel, por isso que é muito interessante que o adolescente, que o jovem entenda isso, que cada um tem o seu papel na família. O pai, instruir, liderar, prover, a mãe, cuidar, tratar, trabalhar, amar, não é? E os filhos cooperarem para que esta família seja uma família saudável, seja uma família estável, não é? Os filhos não podem criar confusão, os filhos não podem criar atritos entre o pai e entre a mãe, eles têm também que promover isso. Então, o jovem cristão, adolescente cristão, ele também tem que entender o seu papel como filho. É alguém que honra o pai, é alguém que honra a mãe, porque quando honra pai e mãe, eles estão honrando a Deus, e quando eles honram a Deus, Deus vai honrá-los também. Então, é muito importante que isso fique bem claro. Numa sociedade onde os papéis estão invertidos, onde os valores estão invertidos, ninguém é ninguém, ninguém lidera, ninguém é cabeça, ninguém não sei o que, ninguém é aquilo, nós precisamos ficar com um padrão bíblico de família, heterossexual, monogâmico, indissolúvel para gerar filhos. Filhos são bênçãos do Senhor. Filhos não são um problema, são um desafio. E junto com o desafio, eu creio que Deus tem dado para cada um de nós estratégias para, neste caso, não é vencermos este desafio como se os nossos filhos tivessem que ser vencidos em alguma coisa, mas para vencermos o desafio de criar os nossos filhos de acordo com a palavra de Deus, para serem pessoas dignas numa sociedade tão bagunçada, para serem pessoas equilibradas numa sociedade tão bagunçada, uma sociedade que perverte valores, mas que a gente se mantenha firme. Não conseguiremos mudar as pessoas, o coração está endurecido, querem fazer o que o seu coração deseja, mas que nós nos mantenhamos firmes para sermos exemplos para aqueles que nos acompanham, de que a Bíblia funciona, de que a Bíblia é verdade, que a Bíblia é mais atual do que nunca, porque ela é a palavra de Deus e Deus estabeleceu a família nestes padrões. Se nós quisermos uma vida abençoada, uma família abençoada, é só seguir os padrões da palavra de Deus. Amém, gente? Deus abençoe. Um grande abraço. Fique na paz. Assista a culta, compartilhe. Mande para todo mundo. Inscreva-se no canal. Escreve aí nos comentários de que cidade, de que estado você nos assiste. Nos vemos na próxima aula. Deus abençoe. Valeu.